Oi, pessoal. Vamos ver, pessoal está chegando. Vamos conversar hoje sobre ansiedade, pandemia, psicologia positiva, vários assuntos hoje, pessoal. Estamos chegando aí. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, a gente vai conversar hoje sobre psicologia e ansiedade na pandemia, tá? Pra gente poder entender bem o que a gente tá falando, né? É importante a gente poder trazer alguns conceitos, tá? Então eu vou primeiro, antes da gente entrar no tema da ansiedade em si, eu vou trazer alguns conceitos sobre a questão emocional e a questão cognitiva, tá? E principalmente a psicologia. Então, o que a gente percebe? A ciência vem melhorando muito, tá, no tratamento das questões emocionais, das dificuldades emocionais e mentais, né? Então, assim, a ansiedade os transtornos de ansiedade são uma patologia relacionada a todo esse equilíbrio emocional. O que vem acontecendo? Até um tempo atrás, a psicologia e a psiquiatria, elas basicamente se preocupavam com aquele indivíduo doente, né? Com problemas de alcoolismo, com problemas de depressão gravíssimos, esquizofrenia, né? O que é muito justo, porque essas pessoas precisavam de atenção e precisam de atenção. Mas a psicologia como ciência, tá? Ela pouco se desenvolveu em coisas fundamentais, que são ajudar as pessoas a terem mais bem-estar, ajudar as pessoas a serem mais felizes, ajudar as pessoas a viverem com mais significado. Então, desde que inventaram a ressonância magnética, tá, foi um evento muito importante para a psicologia. Por quê? Para a psicologia, para a neurociência, né, que está muito relacionado hoje em dia com a psicologia, porque traz elementos fundamentais para a gente entender os fenômenos psicológicos. Sem aquela visão de como que as pessoas funcionam no cérebro, é impossível a gente poder, do ponto de vista científico, oferecer algo mais sólido. Então, as notícias são boas, a ciência vem colaborando, a psicologia hoje em dia não se compara a o que era feito há 20 anos atrás, em termos de dados de realidade para poder trabalhar. Então, assim, além dessa questão da ressonância, também melhorou muito, assim, a questão de medicação, né? As medicações estão mais modernas. Mas ainda assim, a melhor notícia é sobre o fato que a psicologia e a psiquiatria têm se dado conta de que elas tinham virado uma ciência um pouco, assim, vitimista, no sentido de não falar sobre bem-estar, não falar sobre felicidade, não fazer intervenções positivas. Então, hoje em dia isso mudou muito, e a gente precisa conversar sobre isso antes de falar sobre ansiedade, porque muitas das soluções para os transtornos de ansiedade estão relacionados com essa nova abordagem, tá? O criador dessa nova abordagem, eu até vou falar nele aqui para vocês, porque ele é, assim, vamos dizer, o expoente, né, de uma abordagem que hoje em dia tem muitos nomes importantes,
tá? Não é só ele, mas eu vou trazer hoje só ele. É o Martin Seligman. Quem é o Martin Seligman? Martin Seligman, ele é professor na Universidade da Pensilvânia, tá? Ele foi 6 vezes diretor da Associação Americana de Psicologia, sendo que ele foi o mais votado 6 anos seguidos. Isso já diz alguma coisa a respeito dele. E ele trouxe ideias que depois que a gente, vamos dizer assim, que a gente compreende, a gente acha até meio óbvio, mas até ele falar, ninguém tinha falado. Então aí tá a genialidade dele. Ele foi o corajoso que teve coragem de trazer conceitos novos, né? Deixa eu só dar um alô aqui pra Indiara, para o pessoal que está entrando aí, João Pedro, para o Alexandre, bem-vindo, pessoal. Bom, a gente vai continuando aqui. Bom, então assim, o Martin Seligman foi essa pessoa, tá? Oi, Christian. Oi, Revista Bar. O Martin Seligman foi essa pessoa, tá? Corajosa, que falou assim, parei só um pouquinho, vocês querem tratar só dos transtornos? E as pessoas que querem ser mais felizes? E as pessoas que querem ter mais bem-estar? A psicologia não vai trabalhar com essas questões, ela não vai ajudar a desenvolver isso? Tem alguma coisa errada aí. Então, ele trouxe justamente, ele começou a fazer pesquisas para tentar medir o bem-estar. Medir a felicidade, vamos chamar assim. E aqui é importante um parênteses para dizer o seguinte, que felicidade não é alegria, né? A gente pode muito bem ficar alegre, ficar contente, aquilo passa rapidamente. Mas aquela sensação de bem-estar em relação à sua própria vida, ela tem um outro caráter, um caráter de permanência. A gente consegue, vamos dizer assim, ter essa sensação de bem-estar sustentadamente na vida. Por quê? Porque a gente tem elementos, a gente tem forças que o Martin Seligman cita, que são fundamentais para essa manutenção desse bem-estar, né? E que a gente vai chegar lá. Ele mediu, então, cientificamente o bem-estar, tá? Ele foi atrás das pessoas, vamos dizer assim, felizes, realizadas e que conquistam coisas que as realizam, e estudou essas pessoas para entender quais as características que essas pessoas tinham desenvolvido, né? Ele ficou muitos anos pesquisando isso na Universidade da Pensilvânia e ele chegou a conclusões muito interessantes que eu vou contar para vocês aqui. Então, assim, é importante, vou chegar nas forças, um minutinho. É importante a conclusão que ele chegou pelo seguinte, assim, ó, ele percebeu, assim, pegando vários capítulos dos livros dele, tá? Mas especialmente o que ele fala sobre como ele chegou nessa conclusão. Ele diz o seguinte, que quanto mais a gente se debruça sobre a doença, quanto mais a gente se debruça sobre as fragilidades do ser humano, mais a gente poderá amplificá-las. Faz sentido. Enquanto que quanto mais a gente se debruça nos talentos, nas potencialidades e nas forças das pessoas, mais a gente vai achar o quê? Talento, potencialidade para poder ser desenvolvida, né? Ninguém tem todos os talentos, mas todo mundo tem algum talento. E através desse talento, se a pessoa se dá conta dessa força, dessa capacidade cognitiva que ela tem para determinada área, ela poderá desenvolver justamente isso e se realizar. Então, oi Adriana, querida, obrigada. Assim, ó, então, quais seriam essas forças? A gente falou, ó, da criação, vamos dizer assim, da psicologia positiva rapidamente. A gente vai fazer uma outra live
para falar bastante sobre esse assunto, porque ele é muito rico e é muito extenso. Então a gente vai estar fazendo uma live sobre isso. Então, assim, essas forças, tá? Então, ele estudou as pessoas felizes, entendeu como é que era o universo das pessoas felizes durante muitos anos, quais as características que elas tinham para poder, vamos dizer assim, se compreender a si próprias felizes, né? E ele chegou a uma conclusão bem interessante. Ele condensou as características dessas milhares de pessoas que ele estudou em 6 forças. E ele diz o seguinte, que todos os seres humanos têm pelo menos uma dessas forças. Vários têm algumas e alguns têm todas, tá? E que sempre é possível para o indivíduo que se dá conta das forças ou da força que ele tem, poder, através dessa força, desenvolver a sua vida, oferecendo esse talento para a sua própria vida através da sua relação com seu trabalho, com seus amigos, com a sua família. Isso traz para esse indivíduo uma sensação de realização, traz uma sensação de realização pessoal muito grande, tá? Então, assim, vamos pensar, tá? Eu condensei bem para a live não ficar muito extensa hoje, tá? Porque esse é o assunto, a gente vai abrindo em abas depois, porque ele é maravilhoso, tá? Eu sou suspeita porque eu adoro Martin Seligman. Então, a primeira força, tá, que ele enumera, elas não têm uma ordem hierárquica, tá? Então, eu vou dizendo assim, mas não existe uma hierarquia de forças, todas são igualmente importantes. Seria a coragem. O que é a coragem? Né? A coragem é tu brigar na rua? Claro que não, né? Então, a coragem é aquela pessoa que encara as adversidades da vida com resiliência. Se a pessoa tem consciência que ela tem essa força, que ela encara a coragem com resiliência, ela pode orientar a sua atitude para se apoiar nessa força. Ganha uma outra confiança, uma outra conotação. A segunda força é a justiça. A justiça é aquela capacidade que algumas pessoas têm de ter uma preocupação visando o bem de todos e não só o seu próprio bem. Muitas dessas pessoas estão até em posições assim de liderar, na política, embora a nossa política a gente tenha muitas críticas, todos temos, mas enfim, não na política partidária, mas em políticas. Às vezes é até a pessoa que organiza um clube ou uma associação ou esse tipo de trabalho, tá? Ele fala uma palavra que pouquíssimos psicólogos usam. Eu uso muito e lamento que não seja mais usada, que é o amor. O amor é fundamental. Como é que a gente vai falar em sofrimento psíquico se a gente também não pode falar de amor, né? O amor é inerente a todos nós. Claro que eu não estou falando do amor romântico, eu estou falando da capacidade de amar. E o Martin Seligman diz que ele envolve atitudes de generosidade com o próximo. Então, quem já não viu e já não admirou pessoas que conseguiram ter atitudes generosas e desprendidas que realmente geraram bem-estar, né? Geraram bem-estar para estranhos ou para conhecidos e principalmente para si próprio, porque é uma realização viver as suas capacidades. Ele fala também, a quarta que eu coloquei aqui é a transcendência. A transcendência é muito interessante, porque é aquela capacidade, eu também acho, Adriana, amor é tudo. Um beijo. A transcendência é aquela capacidade que projeta a pessoa para uma dimensão maior
do que determinada situação que ela está vivenciando. Então, assim, ó, por exemplo, ela consegue ver com um olhar de zoom, ela consegue compreender elementos daquela situação que talvez uma outra pessoa que é muito lógica ou que é muito detalhista não vá conseguir captar que estão nessa situação. É realmente uma grande virtude. Ele fala também, a quinta virtude, são 6, tá? Ele na verdade, ele elencou 24 e ele, estudando essas pessoas felizes e realizadas, né? Que ele estudou, deve ter sido um estudo maravilhoso, né? Mas ele elencou, então ele condensou 24 em 6, tá? A gente precisaria fazer outros momentos para entrar em mais detalhes, porque a gente ainda vai chegar na ansiedade, né? Que era ansiedade na pandemia, que é o assunto da nossa live também. Então, assim, ó, ele fala a quinta virtude é a sabedoria. A sabedoria é aquelas pessoas, tá, que buscam e utilizam conhecimento em assuntos relacionados ao ser humano para conseguir trafegar. Elas precisam compreender como é que é esse processo de tornar-se um pouco mais sábio, quais as armadilhas da vida que essas pessoas aprenderam a desviar. Resumidamente isso. O sexto elemento, que também é muito importante, todos são igualmente importantes, é a moderação e a temperança. Aquela pessoa que tem o autocontrole, que sabe que é importante se autocontrolar em prol de um bem maior, né? Aquela pessoa que tem prudência, né? Que pondera, que avalia, que não é absolutamente reativa. Isso é uma grande virtude, porque a gente precisa ter esse filtro para tomar uma boa decisão, né? Então, ou seja, não sei se vocês estão se identificando dentro dessas forças. É importante a gente compreender, né, dentro do nosso trabalho de autoconhecimento, de inteligência emocional, essa palavrinha, inteligência emocional, essas duas palavrinhas estão sendo tão usadas hoje em dia, porque é muito importante essas capacidades humanas para a gente conseguir viver, se relacionar e prosperar em qualquer área, né? Então, ele traz justamente que a gente precisa entender quais são essas virtudes, ok? Bom, agora vamos pegar essas virtudes, tá? Que são 6. Quem tá chegando agora vai ter que voltar um pouquinho no vídeo, porque eu não vou poder repetir tudo, tá? A gente vai pegar essas virtudes e vamos pensar o que aconteceu esse ano, né? O que aconteceu esse ano? Esse ano foi o ano que, incrivelmente, o mundo parou ao mesmo tempo, todo mundo junto, para colocar máscara, para aprender a trabalhar via remoto, né? Via remota, e ficar muito mais em casa, tá? Vamos olhando, olha só, tudo isso de mudança, não é pouca coisa. A gente também começou a cozinhar mais em casa, a conviver mais com a família, né? Em maior ou menor grau para um ou para outro, mas isso aconteceu com todos. E aí é que tá o pulo do gato. Porque quando a gente tem consciência, tá? Que assim, e que foi o que aconteceu muito nos primeiros ali 3 meses da pandemia, a gente teve muita consciência assim que não tinha uma festa incrível em algum lugar e que a gente estava por fora daquela festa, né? Não, o mundo inteiro, ao mesmo tempo, viveu a mesma situação que eu estava vivendo, que vocês estavam vivendo. E isso tem uma oportunidade aí que é preciso ser dita, que isso de alguma forma nos igualou na nossa humanidade, nos igualou no nosso medo de perder algum ente querido,
no nosso medo da gente pegar o vírus e dar alguma coisa mais grave no nosso organismo e a gente não sobreviver, né? Então, assim, eu acho que essa é uma consciência que a pandemia trouxe, que às vezes a gente nem se dá conta, mas sim, ela existe, sim, ela começou a existir, e isso traz mudanças para a nossa sociedade, traz mudanças que talvez agora a gente não esteja vendo, mas que com certeza, de alguma forma, a gente vai se dar conta, mais obviamente daqui a uns tempos, para quem ainda não se deu conta, né? Então, assim, ao mesmo tempo, tem o outro lado disso, que é nós deixamos alguns hábitos, nós perdemos algum tipo de lazer, nós ficamos instáveis financeiramente, muitos de nós, né? Muitos de nós perdemos o nosso trabalho. Então, assim, as crianças deixaram de frequentar o colégio, então aquelas famílias que tinham uma organização, bom, meus filhos pequenos gastam energia no colégio, e aí eu me organizo para dar atenção tal e tal horário, né? Isso mudou. Então a gente não está falando assim de uma pequena mudança de hábito, a gente está falando de uma grande mudança de hábito que vem durando, vamos chamar assim, desde março, né? A gente não sabe ainda exatamente qual é a perspectiva prática para o futuro. A gente deseja que a vacina chegue, a gente deseja que algumas coisas se normalizem como era antes, mas nós não sabemos exatamente. A não ser que alguém tenha a bola de cristal, a gente não tem certeza de nada, né? Então, assim, dito isso, como é que as pessoas ficaram diante dessa mudança de hábitos, né? Os hábitos nos organizam emocionalmente. A gente sabe mais ou menos, tal hora eu vou interagir com determinada situação que eu já sei interagir e eu vou viver determinadas emoções. Eu vou ter determinado comportamento, né? Ok, isso é legítimo. Só que com a pandemia, isso mudou. Então, como que a gente se organiza? Como é que foi esse processo? A gente foi invadido por uma novidade, onde todos nós tivemos que tirar uma força resiliente para se adaptar ao novo, para continuar vivendo, para continuar, vamos dizer assim, estável, tá? Então, assim, esse processo para alguns de nós foi mais sofrido, e é legítimo que seja sofrido, porque cada um é ninguém funciona do mesmo jeito emocionalmente, então não tem nenhuma espécie de crítica no comentário de que para alguns foi mais sofrido, tá? Mas de fato foi, né? E então muita gente ficou com alguns transtornos de ansiedade, com dificuldade de dormir, com dificuldade de conseguir se acalmar, né? Que é uma característica muito importante na vida, a gente saber manter a calma, saber se acalmar, né? Tem aquela voz dentro de nós, às vezes apressadinha, assim, que ai, que horror, olha só, isso aqui vai dar errado. E para essa voz precisa existir uma um pouquinho mais adulta, assim, vamos chamar, um pouquinho menos assim, apavorada, né? Que diga assim, não, peraí só um pouquinho, vamos pensar se é tudo isso, se é esse horror, se é esse caos, vamos pensar se não tem um plano B, vamos pensar se não tem uma saída, né? E essa vozinha que pondera, a gente pode até chamar assim da voz resiliente dentro de nós, a um pouco mais adulta, vamos chamar assim, dentro de nós,
que é bom que a gente desenvolva, porque na vida tem muitos desafios e eventualmente a gente fica realmente se sentindo desamparado, se sentindo extremamente preocupado, né? A gente não quer sentir dor, a gente tem medo da dor, só que a dor faz parte da vida. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é se aparelhar para poder trafegar, né? Se aparelhar com ferramentas, com conceitos de cognição, de inteligência emocional, de saúde emocional para poder trafegar. E é isso que eu estou tentando fazer aqui hoje, oferecer alguns conceitos, compartilhar. Então, assim, essa questão, tá, da ansiedade é extremamente compreensível, é extremamente legítima, porque a gente é humano, a gente tem pele, não tem armadura, a gente sente, e não dá pra mentir que não sente, porque sente, né? O que a gente tem que fazer é saber o que fazer com esse sentimento, né? E o melhor jeito de curar, vamos botar entre aspas assim, curar esse sentimento de ansiedade, de medo, é não negar ele. A gente precisa poder olhar para esse sentimento dentro de nós e acolher esse sentimento, legitimar. Assim, olha, em primeiro lugar, não é feio eu estar ansioso. Não é, eu não fico com vergonha, porque senão eu ia ter que ficar com vergonha de todo o resto que eu sinto, que às vezes eu gosto de sentir. Então eu não vou fazer eu não vou fazer bullying com a minha ansiedade dentro de mim. Vamos brincar assim. A gente precisa poder assim acolher que a gente tá ansioso e que isso tá tudo bem. Uma vez que a gente acolhe esse sentimento, é como se a gente dissesse para nossa inconsciência que ela pode se tranquilizar. E eventualmente essa inconsciência poderá trazer para nossa consciência criatividade de como resolver, de como criar soluções para nossa ansiedade. Isso é muito importante. Essa palavra autoacolhimento. A gente precisa poder acolher quem nós somos, quando nós somos e onde nós estamos. Se a gente tem essa força do acolhimento, a gente já está bem mais apto a enfrentar qualquer situação. Eu também acho muito importante, tá? Diante assim dessas questões, vamos dizer assim, dos transtornos de ansiedade, a gente conseguir, tá? Eu tô usando aqui agora uma abordagem mais comportamental, do ponto de vista assim, do que seria um comportamento mental saudável diante da ansiedade. Eu não vou entrar em questões psiquiátricas de medicação aqui hoje, tá? Porque não é o nosso foco de hoje. Então, assim, uma vez que eu consegui acolher que eu sou só um ser humano, que eu tenho pele, não tenho armadura, e que eu estou passando por uma série de mudanças de hábito na minha vida em função ou não da pandemia, isso já me torna um pouco mais íntegro com os meus sentimentos, para que surja em mim criatividade e ponderação para saber de que forma que eu vou lidar com as coisas do ponto de vista prático, certo? Uma outra coisa que eu acho muito importante para enfrentar a ansiedade é assim, eu converso aqui no consultório, na Clínica Integrare, tá? A gente conversa com muitas pessoas, né? Assim, que estão fazendo psicoterapia ou que fazem alguns cursos com a gente. Então, assim, uma coisa que a gente procura oferecer para as pessoas, assim, no primeiro momento, tá? É a ideia de que
a gente percebe das pessoas que muitas vezes elas têm uma fantasia de que a vida delas é ruim e de que elas não tiveram sucesso, mas que os outros têm, que os outros são felizes, que os outros têm uma vida maravilhosa, que eles têm uma vida de propaganda doriana, né? Então, o que é isso? O que é essa percepção dos outros como perfeitos e de nós como, assim, uns humanos, assim, de quinta categoria, né, que sofrem? Isso se chama idealização. A idealização, ela é péssima. Por quê? Porque a idealização pode ser nesse sentido, assim, de que a vida dos outros é maravilhosa e a minha não é, e também pode ser no sentido de que eu me idealizo ao contrário do meu ideal. Eu me torno, assim, terrível, né? Porque se eu sou terrível, eu posso controlar minha frustração em relação ao quanto terrível eu sou. Agora, se eu admito que às vezes eu posso até ser bom, que eu posso até ser boa, que eu posso até fazer coisas legais, eu corro o risco de me frustrar, de ver que eu não posso ser tudo isso. Então, assim, vocês percebem que aí tem um elemento, assim, de uma idealização muito grande, né? Ou seja, a idealização é a falta de leitura da realidade. Porque ninguém é tão bom e ninguém é tão ruim. Todos nós somos humanos, todos nós temos desejos, frustrações, questões que a gente gostaria de ter alcançado e não alcançou. Todos nós também temos conquistas, coisas que a gente queria ter adquirido e que a gente adquiriu. E a gente vai alcançar muito mais bem-estar na medida que a gente conseguir acolher com carinho, com amor próprio, porque o autoacolhimento é uma característica das pessoas que têm amor próprio, pesquisada essa característica na Universidade da Pensilvânia pelo Martin Seligman, tá? Então, assim, essa capacidade da gente poder dizer assim, não, peraí, só um pouquinho, eu também não sou tão ruim, sabe? Eu mereço não me chicotear porque eu me frustrei. Então, essa é uma mensagem muito importante nessa pandemia. Saber lidar com a frustração. E o jeito de lidar com a frustração é através do autoacolhimento. Do autoacolhimento, de entender que não sou só eu que me frustrei, as pessoas se frustram. Então eu vou compreender que eu fiquei muito chateado, muito chateada, que eu sim senti muita dor emocional e que a dor ela passa, né? E que a gente... A vida trabalha com dor, vamos combinar, né? A vida não... Quem entrou aqui nesse universo que nós compartilhamos aqui na nossa sociedade não assinou um contrato com exigências de como o mundo deveria ser. Então, eu sempre brinco com isso, né? Então, a gente tá aqui, são essas as características, né? Os incomodados podem ficar o resto da vida dentro de casa, que não vão passar por nenhum tipo de imprevisto, ou talvez dentro de casa ainda encontrem alguns imprevistos, né? Algumas frustrações. Mas, no geral, todas as pessoas que compartilham esse espaço social com a gente sabem que tem dor, vivem a dor e vivem também as coisas boas, as alegrias. Então, assim, essa sensação em relação à ansiedade, tá? De cada um de nós, a gente conseguir responder esse sentimento com ai, a live tá acolhedora, que bom, Adriana. Eu me sinto muito acolhida por ti, querida. Obrigada. Então, assim, a gente precisa justamente isso. Conseguir resolver, vou botar entre aspas, ou diminuir a ansiedade
com um dado de realidade, que é que todos nós sempre passamos por frustrações, por dor, por perda. Muitas vezes a gente supõe como é que é a vida do outro, a gente imagina que a vida do outro é fantástica, às vezes até pra gente achar a nossa vida não tão boa, né? Tem muita gente que vai por esse caminho, e isso não é bom. Mas até isso é outra oportunidade que eu vejo na pandemia. A pandemia nos igualou, então a gente não tem mais tanto possibilidade de adoecer na idealização, porque quem a gente achava que faria uma bela viagem, com certeza, a gente já sabe que não está fazendo nenhuma bela viagem, né? No máximo uma de carro e olhe lá, né? Então, assim, essa pandemia trouxe a possibilidade da gente poder encarar melhor, encarar com mais intimidade as nossas fragilidades, botar fora aquilo que não é necessário em termos de padrões de comportamento e de pensamento. A idealização extremada é um deles, sobre a vida das outras pessoas, sobre a nossa própria vida, e uma grande oportunidade da gente se tornar um pouco mais significativo para nós mesmos e para os outros, porque no momento que a gente tem tantos desafios. Obrigada, Christian, obrigada, querido, valeu. No momento que a gente tem tantos desafios para mudança de hábito, compreensão de novas realidades, inevitavelmente o potencial de cada um de nós fica assim com uma coceira. Esses potenciais que eu falei, do Martin Seligman, tá? Que são 6. Quem entrou agora na live, dá uma olhadinha lá. Martin Seligman, professor da Universidade da Pensilvânia, estudou pessoas felizes, pessoas que se diziam extremamente realizadas, pessoas que verificadamente tinham um histórico de equilíbrio emocional, de resiliência, e ele tirou conclusões a partir desse estudo, tá? Então, assim, ele botou esse estudo em 6 características. Então, neste momento, tá muito bom para nós encontrarmos essas 6 forças, ou essas 2 forças, ou essa uma força. A gente não sabe quantas forças a gente tem, né? Em geral a gente não sabe, mas é fácil a gente perceber, basta a gente entender assim como se dá cada uma, quais características, a gente já pode se identificar. Essa pandemia trouxe a oportunidade da gente aliviar a ansiedade natural da pandemia, que é muito natural e deve ser acolhida, conhecendo as nossas forças, desenvolvendo as nossas forças. E esse desenvolvimento das forças se dá no nosso trabalho, na nossa relação com a família, na nossa relação com os nossos amigos, na nossa relação com os nossos familiares. Porque quando a gente entende que a gente tem uma capacidade e quando a gente vive essa capacidade, é muito difícil a gente não se realizar. É muito difícil. Eu vou dizer pra você assim, ó, cientificamente é impossível, tá? E quem fala isso não sou eu, tá? Embora que eu falo coisas bastante, assim, cientificamente comprovadas, mas quem diz isso é o Martin Seligman. Procurem saber mais sobre ele, tá? É genial. Ele tá sendo líder de um movimento transformador na compreensão do sistema cognitivo e emocional humano, que é algo extremamente virtuoso, porque sim, havia necessidade de existir essa transformação, sim, muitas vezes tratamentos que visavam o bem-estar emocional não davam bem-estar emocional, então era necessário uma nova leitura, uma nova compreensão, né?
E eu considero isso, eu fico muito orgulhosa desse movimento da psicologia, eu fico muito feliz com esse movimento da psicologia, porque a nossa realidade no Brasil é gravíssima. São 11 milhões de depressivos registrados no IBGE, nos dados do Ministério da Saúde, tá? 11 milhões registrados. E eu tenho certeza que muitas pessoas que já tiveram depressão, que nós conhecemos, não fazem parte dessa estatística. Então deve ser muito mais, né? E realmente, assim, a questão do suicídio. O suicídio, ele é muito pouco falado, muito pouco divulgado, mas ele existe. E o que isso nos mostra? Nos mostra que o sofrimento psíquico é real, ele é grave, ele gera mortes e nós precisamos nos equipar com autoconhecimento, com desenvolvimento de inteligência emocional, com autorresponsabilidade, para que a gente viva bem. Porque a gente, sendo esse elemento gerador de inspiração na nossa sociedade, a gente com certeza vai trazer mais gente com a gente. Então fica essa mensagem de hoje. Aguardo sugestões para as próximas lives de assuntos que a gente pode conversar dentro da cognição, dentro do funcionamento do cérebro, funcionamento de como se dá as emoções. E quero agradecer. Oi, Patrícia! Quero agradecer todos que me acompanharam aqui. Se vocês puderem, compartilhem essa live, poderá ser útil. E muita gratidão. A gente se encontra em algum momento na semana que vem, que eu vou colocar aqui no Insta, pra gente poder conversar mais. Fiquem todos bem e não se esqueçam do autoacolhimento com quem nós somos, quando nós somos e onde a gente estiver. Obrigada. Beijo.